Minha voz está muito ruim, né? Então, sem ler em voz alta. Bom, hoje vamos aprender sobre a teoria da imprevisão. E você sabe o que é isso? Eu não. Eu não sei. Eu também não sei o que é essa coisa, eu nunca vou falar. Nem lembro de nenhum professor mencionar essa droga chamada teoria da improvisação. Bom, basicamente, quando leio a Lei 866, eles só falam o básico de contratos e licitações. Vamos lá, né? O que é essa droga de imprevisão? A previsão fica assim. Qual é o conceito? A teoria da previsão refere-se a situações imprevisíveis. Imprevisão, imprevisíveis, faz sentido agora. E supervenientes à prestação das propostas estranhas à vontade das partes, delas desconhecidas de natureza extraordinária e extraconceitual, logo inevitáveis e que provocam forte e insuportável desequilíbrio da equação econômico-financeira e é reconhecida ainda por aplicação de teoria de imprevisão para fatos imprevisíveis, porém a consequências incalculáveis. É conhecida ainda a aplicação da teoria de imprevisão para fatos imprevisíveis, porém consequências incalculáveis. Ou seja, coisas que dá para prever, ou seja, a teoria da imprevisão é a teoria de calcular o incalculável. Perceber o incalculável, coisas que não dá para prever, que quando vão acontecer, fatos previsíveis. É possível saber que vai ter chuva, mas eu não vou saber qual vai ser a consequência da chuva. Entendente? Então, imprevisão é imprevisíveis. Imprevisíveis. Ok. É bem verdade que o contrato administrativo é lei entre as partes e deve ser cumprido obrigatoriamente, porém, então somente se as condições inicialmente estabelecidas permanecerem constantes do início ao término do ajuste. Caso contrário, aplica-se uma cláusula chamada rebus sic stantibus, que, aquele burocratismo impossível de entender, que significa a cláusula de enquanto as coisas estão assim, vai ser assim, o qual de certa forma reduz a obrigatoriedade de que o contrato administrativo deva ser cumprido a qualquer custo, garantindo, por consequente, que o contrato seja alterado ou mesmo desfeito, em alguns casos, sem ônus para as partes. O autor Nelson Zunino Tarasarasa Luzuru falou da cláusula, que eu vou pular porque não estou nem aí para um nome de cláusula estranha. Em síntese, pode-se citar os seguintes requisitos para estabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro. Se lembra que o treco causa coisas imprevisíveis que mexem com o econômico-financeiro. Tipo, o treco vai ter que gastar mais, entendeu? Mais despesas, entendeu? Bom, desde qual fato levará ao dito restabelecimento, seja. Daí, o que eu estou falando aqui? Requisitos. Requisitos para fazer o fato levará ao estabelecimento seja dotado de imprevisibilidade razoável quanto à sua ocorrência e quanto às suas consequências, fato previsível ou de consequências imprevisíveis. B. Estranho à vontade das partes, excessivamente oneroso em relação a uma das partes, ou correspondente a risco extraordinário, extraconceitual, contratual, logo não o simples risco empresarial comuns aos contratos de modo geral. Fato do príncipe, a lei administrativa. A Lei 866 acolheu expressamente a aplicação da teoria da imprevisão aos contratos administrativos. No entanto, não nos forneceu conceitos de situação. Fato príncipe, essa coisa, Fato príncipe. O que é isso? A lei administrativa. Escolheu expressamente a aplicação de teoria de imprevisão nos contratos administrativos, no entanto, não nos forneceu conceitos das situações que a enseja. Vejamos. Ou seja, essa teoria da imprevisão, a aplicação da teoria da imprevisão, a aplicação da teoria de que existem coisas que não tem como prever, que vão mexer com a economicidade, tipo, vai ter mais despesas. Mas não forneceu os conceitos para o que fazer, Parece que está escrito isso. Daí ele diz... Não, o que não deu não fala quais são as situações que são imprevisíveis. Então, ele só estabelece aqui na linha D um exemplo, que é para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos e contratado
em restribuição da administração para justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou imprevisíveis, porém de consequências incalculáveis, que se lembra que são as duas coisas que falou que é o treco, retardadores ou impeditivos de execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando a área econômica extraordinária e extracontratual. Como se vê, não há conceito estabelecido pela norma para as hipóteses de aplicação da teoria da imprevisão. Passamos a ver o assunto então a partir de outros ensinamentos para ver como é que aplica. Então, os defeitos doutrinários fica assim: o fato do princípio decorre do ato geral. Leis e regulamentos, por exemplo, do poder público não como parte contratual, o Estado administrador, mas como um Estado império e o uso de supremacia. E assim definido por Lei Lopes Meirelles. É toda determinação estatal geral imprevista, imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução do contrato administrativo. Onerou o contrato, é imprevisível. Acrescenta-se a definição de circunstância de fato o príncipe refletir apenas indiretamente sobre o contrato, pois sendo fato geral, incide sobre todas as situações jurídicas, inclusive sobre o contrato administrativo em andamento. Alguém de vida que um aumento expressivo e inesperado de um determinado tributo ou uma inflação vai alcançar a todos? Claro que alcança a todos, e vai alcançar o contrato também. Assim, por exemplo, o aumento de um tributo de salário mínimo, a proibição de circular determinada matéria-prima, também. Enfim, quais esses tipos de situações vão alcançar todos e vai alcançar o contrato também, podendo provocar um fato de príncipe negativo. Já a redução de uma alíquota de imposto de importação pode acontecer que vai mudar o treco positivamente. Tanto o fato negativo que piora a situação, ou o fato positivo que favorece indiretamente o lucro, são fatos extraordinários que não dá para calcular antes de acontecerem, certo? São previsíveis, mas impossíveis de calcular. Ou são imprevisíveis. Daí, essas coisas vão causar, por causa da teoria da imprevisão, elas vão ter que ser reajustadas, entendeu? Daí, essas são, já que são extraordinárias, o ponto de exigirem equilíbrio econômico-financeiro na... Daí, note que o fato do príncipe não decorre de sobremodo dos atos ilícitos do Estado. Logo, a responsabilidade em equilibrar o contrato, mas se aproxima de uma responsabilidade de natureza objetiva, em síntese, que ele aplicava independentemente de dono. Mas, ponto, nota. Parte da doutrina costuma diferenciar a teoria da imprevisão do fato do príncipe. Assim, a teoria do fato do príncipe somente se aplicaria se a autoridade responsável pelo fato fosse da mesma esfera do governo em que se celebrou o contrato, sendo de outra esfera, aplicar-se-á a teoria da imprevisão. Agora, vamos ver o que é fato da administração. Eu não tenho a menor ideia do que ele quer falar agora. O que é essa droga de fato da administração? Por que ele está aqui no conteúdo da teoria da imprevisão? Fato da administração. Uma coisa que eu irrito aqui, nunca cabe a droga do texto aqui, né? Falar sempre dele. Bom, início, fato da administração. Início é oportuno esclarecer que o fato da administração não se confunde com o fato do príncipe. Ele é uma coisa diferente. Ele é um fato que incide de forma reflexa ao contrato. Reflexa ao contrato. Tendo natureza de ato normativo e, por isso, determinação estatal geral que acaba desequilibrando a economia do contrato. O fato da administração relaciona-se diretamente com o contrato e é ato individual. Ou seja, o fato do príncipe é uma coisa que não está relacionada ao contrato, mas afeta o contrato. O fato da administração já está relacionado diretamente com o contrato, entendeu? É ato individual com o destinatário certo, no caso, recai exclusivamente sobre a empresa contratada. Sendo assim, uma determinante estatal específica, embora distintos, tem efeitos bem próximos, pois depender do caso concreto pode acarretar rescisão de contrato ou necessidade de revisão de valores. Bom, a controle omissiva ou comissiva do poder público, enquanto parte contratante, ou torna impossível uma execução de um contrato, de onde surge a necessidade de rescisão, ou provoca forte desnivelamento de equação econômico-financeira, quando se faculta a revisão contratual. Os incisos 3 a x e i do artigo 78 do Estatuto do Licitante fornecem os exemplos de fatos administrativos. Os fatos administrativos são: aí o primeiro é supressão. Segundo é a suspensão. Supressão e suspensão.
A primeira é suspensão por parte da administração de obras, serviços ou compras acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido. E o segundo fato é a suspensão de sua execução por ordem à escrita da administração por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, ordem interna, interessante, prazo de 30 dias, né? Ou guerra ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, imobilizações e outras previstas, assegurado o contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a suspensão por tempo. Outro fato administrativo é o atraso. Ou seja, fatos administrativos são coisas que param lá com o treco, né? Atraso. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração é um fato administrativo decorrente de obras, serviços ou fornecimentos ou parcelas desses já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação e a não liberação por parte da administração da área local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento dos prazos contratuais, bem como dos fontes de materiais naturais especificadas no projeto. Agora, passou do fato administrativo e foi para o caso fortuito e força maior. Não dá coisas. Caso fortuito ou força maior. Vamos lá. Caso fortuito ou força maior, antecipa-se que a doutrina não é unânime quanto aos conceitos dos institutos ora estudados. Por essa razão, foi adotado o posicionamento de Lopes Meireles. Força maior é definida como sendo um evento humano. Força maior é um evento humano que, por imprevisível e inevitável, cria a impossibilidade de material da regular execução do contrato. São exemplos de greve que paralise os transportes ou fabricação de um produto, de qual depende a regulação e execução do contrato. Ou seja, não dá nem para terminar o contrato porque a gente não tem o que necessita, não tem o produto, não tem como chegar lá, ou outras coisas. O caso fortuito é um evento da natureza, ou seja, é completamente inevitável, é imprevisível, criando uma impossibilidade total de regular essa execução. São exemplos: um tufão que destruiu uma região que era necessária para o objeto, não sujeita a esse tipo de fenômeno, e a inundação imprevisível que ocupa o local da obra. Ainda, o autor ensina, o Lopes Meireles, que o evento previsível, mais evitável, ou imprevisível e inevitável, mas superável, quanto aos eventos incidentes sobre a execução de contrato, não constitui caso fortuito ou força maior. Entendeu? Basicamente, se tiver algum tipo de possibilidade de controle, tira o fator chamado fortuito ou força maior dos casos. Nesses casos, a solução será uma recomposição de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para que se afaste o eventual enriquecimento sem causa por parte da administração. E interferências imprevisíveis agora. Passou dos casos fortuito e foi para interferências imprevisíveis. Interferências imprevistas. Interferências imprevistas. As interferências ou sugestões imprevistas não se confundem com as hipóteses anteriores da teoria da imprevisão, pois, enquanto essas surgem após a assinatura do contrato, que são supervenientes, são depois, as interferências imprevistas são antes da assinatura, sendo, contudo, reveladas surpreendentemente e excepcionalmente quando da execução do contrato, um posto desconhecidos pelas partes. Diferem do caso fortuito e da força maior também,
pois não impedem o prosseguimento do contrato, mas apenas o torna mais oneroso, mais problemático, em razão pela qual acarretará a necessidade da revisão à equação econômica financeira. Um bom exemplo da interferência imprevista dá-se quando uma obra para a construção de um túnel, a empresa contratada defronta-se com um terreno rochoso, quando nos estudos preliminares o objeto da licitação não tinha esse terreno rochoso. Ou seja, eles não sabiam que teria um terreno rochoso. O que acontece quando aparece um terreno rochoso? Vai ter que precisar outros equipamentos, vai ter que gastar mais, vai demorar mais, vai ter um monte de outra coisa. E apontava a existência de terreno arenoso. Bom, o valor estimado da obra pode mudar substancialmente, o que pode exigir uma necessidade de uma recomposição de equilíbrio econômico. Isso é a interferências que foram imprevistas. A doutrina cita também o encontro do lençol freático como um caso imprevisto, quando a construção de um túnel e a passagem subterrânea de canalização de dutos não elevados no projeto de execução. O próximo ponto é a equação do equilíbrio econômico financeiro, ou seja, todas as coisas que a gente falou aqui, das teorias em previsão, de coisas imprevistas, toda hora elas vão mexer com o dinheiro, entende? Vão toda hora mexer e vai ter com coisas que vão afetar o quanto vai gastar, ou quanto pode ser negativas ou positivas. E é isso, e quando acontecem essas mudanças de quanto vai gastar, vai ter que fazer um reequilibrar os gastos, reequilibrar os pagamentos. E como é que faz isso? Com o equilíbrio econômico, com a formação de equilíbrio econômico. Vamos lá. Imagine uma balança de dois pratos. De um lado temos a obrigação de poder público, que é o preço a pagar. No outro temos os encargos assumidos pela empresa, o quanto ela vai gastar para fazer o que ela está sendo paga para fazer. Essa adequação é um objeto de licitação, e o preço a doutrina chama de equação. Equilíbrio econômico financeiro, como ensina o Bandeira Mello. O equilíbrio econômico financeiro, EEF, ou equação econômico financeira, EEF de novo. EQAF, EQO, ECOF. É a relação de igualdade formada de um lado pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste, de outro lado pela compensação econômica que lhe compera. Ou seja, contratante do ajuste e compensação que corresponde a esse ajuste. Bom, acrescenta o ilustre autor também alteráveis unilateralmente, nas cláusulas financeiras de alteração unilateral. O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos pela lei, em relação a eles, prerroga modificar unilateralmente. A administração pode modificá-los unilateralmente para o quê? Melhor adequação às finalidades do interesse público, claro, respeitar os direitos contratados. E qual é o direito contratado que está mencionado aqui? É essa coisa de equilíbrio econômico. As cláusulas econômicas, financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem uma prévia concordância do contratado. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha um equilíbrio contratual. Próximo ponto do equilíbrio é a repactuação, reajuste e revisão. Se não deu para entender, a repactuação, o reajuste e a revisão são métodos para criar, para causar, para recalcular o dinheiro. Ou seja, são os métodos usados para causar equilíbrio econômico. Bom, no bojo do acordão, fica assim. Repactuação. Averbe-se. Deixa eu colocar aqui para vocês verem também. Repactuação. Averbe-se que a correção monetária é a simples variação numérica expressiva de um mesmo valor que permanece inalterado e tão somente passa a ser expresso por números diferentes, como sua justificativa óbvia é impedir que o credor, por força de erosão da moeda, receba menos do que o efetivamente receba, devido a correlativamente impedir que o inadimplente se enriqueça indevidamente, beneficiando-se da própria mora, o cabimento dela, em tal caso, dependeria de previsão de edital do contrato. E é claríssimo, pois, que enquanto existirem índices que oficialmente retratem o resgate da moeda, não há como fugir à correção monetária no caso de pagamentos em atraso.
Recentemente foi editada também sobre isso. Aqui, ó, INMPOS, eu acho que IN é instrução normativa. Então foi editada uma instrução normativa sobre repactuação novamente, que dizia: é o processo de negociação para a revisão contratual de forma a garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em face da variação de custos contratuais dos serviços destinados, devendo estar prevista no instrumento convocatório com data vinculada à apresentação das propostas ou do acordo ou convenção coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado no caso da primeira repactuação ou da última repactuação no caso de repactuação sucessiva. Depois da repactuação, tem o reajuste. O que é o reajuste? Embora consista de tal como correção monetária em fórmula DRED, consiste para preservar um conteúdo econômico simples e pacífico, mas ele é um ajuste fluido, simples e pacífico, e tem compostura e é objeto completamente diferente da outra. O que se pretende com ele é simplesmente o reajustar. Reajustar, é o que o nome indica, é alterar o valor de ser pago em função. A gente só vai mudar o valor a ser pago para ser mais justo. Composição do preço. Expliquemos-nos como a equação estabelecida entre as partes, ou seja, se lembra, tem que ter concordância entre as partes. É uma relação de equivalência entre a prestação recíprocas. E fica entendido que é o custo da prestação que se compõe dos encargos econômicos por ela implicada e a margem de lucro remuneratório ali embutida, correspondem ao pagamento que cobertam. Essa relação de igualdade ideal é convencionada e deve ser mantida assim como os custos dos insumos necessitados, e os pagamentos que vão, entendeu? E agora, revisão. Já a recomposição de preços, por vezes nominada como revisão de preços, tem lugar naqueles casos em que a uniformização do equilíbrio econômico-financeiro não pode ser efetuada ou eficazmente efetuada pelo reajuste, pois se trata de considerar situações novas e suscetíveis de serem por estes corretamente solucionáveis. Em resumo, o reajuste é fixado pelas partes, tendo por objetivo a manutenção dos valores contratuais em face da elevação ocorrida nos custos reais da produção. Aplica-se aos contratos de duração igual ou superior a 1 ano e toma-se por base em índices gerais ou setoriais, e quando existentes, previamente definidos os contratos. Por sua vez, a revisão é gerada em razão da ocorrência dos fatos supervenientes à apresentação das propostas. Diferentemente da revisão, o reajuste é a cláusula necessária e sua ausência acarreta ao entendimento de que o preço será fixo e reajustável e, por fim, a repactuação aplicável apenas aos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços executados de forma contínua, desde que previstos no edital, e poderão admitir repactuação visando a adequação aos novos preços de mercado. Interrogno mínimo de 1 ano de manutenção analítica de variação de componentes de custo de contrato devidamente justificado. Interessante.